Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana abençoada, aqui em Foz com muita chuva. E na sua cidade, como está? Choveu bastante hoje? Ou foi um sol lindo, forte? Josiane, seja bem-vinda. Aqui foi uma bênção de chuva para todos nós. Respira fundo comigo, sem pressa e sem tentar controlar nada agora. Porque hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente vive, mas quase ninguém entende de verdade. As crises de ansiedade. Essa semana eu vou falar sobre isso. Sobre as crises de ansiedade, por que ela acontece, o que ela faz com o nosso organismo, né? Porque a pessoa pensa assim, do nada já está acontecendo. Então, a ansiedade, as crises de ansiedade, ela não vem do nada. Então, já manda o aviãozinho para os amigos e vem para cá. Que é muito importante e isso é muito comum. A maioria de nós já passou por crises de ansiedade. Tem pessoas que ainda têm muitas crises de ansiedade sem controle. Vani Arquiteto, seja bem-vindo. Então, e a crise de ansiedade, ela é um sinal. Esse sinal que precisa ser ouvido e não combatido. Então, a crise de ansiedade, ela não aparece do nada. Muita gente diz, eu estava bem e de repente veio a crise. Ela já começou muito antes, no acúmulo silencioso. Sejam todos bem-vindos, galera. Já manda o aviãozinho para mais pessoas vir para a live. Emoções engolidas, né? Já é motivo para crises de ansiedade, cansaço ignorado, limites ultrapassados, responsabilidades em excesso, aquela história, né, de assumir tudo, achar que é só a gente que é competente, é só a gente que é capaz de fazer bem feito e acaba assumindo um monte de responsabilidades. Mas a conta vem uma hora. Medo guardado, tensão mantida por muito tempo. Então, todas essas coisas, o corpo aguenta, mas vai chegar um ponto que ele diz, não dá mais. E aí vem as crises de ansiedade. Está fazendo sentido? Alguém de vocês tem alguma desses sintomas? Já passou por algum desses sintomas? Carregar a mochila dos outros? Eu muitas vezes, né? Cansei de carregar a mochila, cansei de achar que eu tinha que fazer tudo porque só eu ia fazer bem feito, né? E não distribuir responsabilidades, mas como eu falei, a conta vem uma hora, né? A ansiedade é o corpo tentando se proteger. Então isso é fundamental entender. O seu corpo, ele não está te atacando, ele está tentando te proteger de algo que ficou grande demais por dentro. Então, quando você vive em alerta constante, o sistema nervoso entende que existe perigo, mesmo que você não consiga nomear qual. Então, ele reage. E a crise é o pedido de pausa que você não conseguiu fazer antes. Então, por isso vem, amanhã que eu vou me aprofundar mais nisso, né? Então, vem aquelas doses de adrenalina excessiva, porque o corpo fica entre luta e fuga, né? E é onde que vem as crises de ansiedade. Que ou você se prepara para lutar ou se prepara para fugir. E isso já vem desde lá de trás, do tempo da caça ainda, né? Que as pessoas tinham que fugir dos animais ferozes, iam buscar alimentação, caçar essas coisas, buscar alimentação. Só que esqueceram de mudar isso em nós, né? Hoje não precisamos mais enfrentar as feras lá atrás, mas nós enfrentamos os boletos, né? Os desafios do dia a dia, tantas coisas que a gente enfrenta hoje que a ansiedade permaneceu, embora seja outros tipos de desafio. Então, hoje a gente enfrentar um leão por dia é só uma metáfora, né? E lá atrás, realmente, eles enfrentavam as feras para poder sobreviver. E, Siltesc, seja muito bem-vinda.
Então, muita gente que tem crises de ansiedade é assim, segura tudo sozinho, não pede ajuda, se cobra demais, né? Aquela autocobrança, perfeccionismo, né? Tudo isso contribui, se permite pouco descanso. Tem alunos que cansaram de me falar já, Claudete, eu não consigo sentar num sofá descansar um pouquinho, parece que eu não tenho esse direito. Você já se sentiu assim? E tem muitas pessoas assim, isso é muito comum. Vive tentando dar conta, né? Se coloca sempre por último. Cuida de todos, menos de si. Não é verdade? Tem muito disso, gente. Então você aprende a ser forte, mas esquece de ser cuidado. E é aí que entra as crises de ansiedade. E o corpo sente tudo isso e começa a gritar. E uma forma dele gritar é as crises de ansiedade. Porque daí você vai começar a prestar atenção. Então você está vendo que não é algo assim que aparece do nada. O seu organismo vem sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. E vai chegar uma hora que vai entrar em colapso, né? E aí vem as crises de ansiedade, daí que você vai dar atenção. Putz, mas do nada começou essas crises de ansiedade? Não, ela já vem vindo faz tempo. E antes da crise quase sempre existem sinais, né? Dificuldade para relaxar, tensão no corpo, pensamentos acelerados, sensação de sufocamento emocional, cansaço que não melhora com descanso, verdade, exatamente. Sensação de estar sempre ligado. Você percebe algum desses sinais no seu dia a dia que eu falei agora? Dificuldade para relaxar? Como eu falei, de repente sentar no sofá, não seja só no sofá, mas de repente ir para um lugar, respirar um ar puro, ficar em silêncio um pouquinho. A mente acelerada que não consegue desligar por nada, que a natureza é muito bom para isso, né? Você ir lá para a natureza, fazer uma caminhadinha, prestar atenção nos passarinhos. Ou você está caminhando, já passa direto que não vê passarinho nenhum, né? Consegue escutar todos os barulhos dos carros e coisa na rua, mas não consegue escutar um passarinho cantando. O balançar das árvores, que é ali que traz a nossa mente para o consciente. E é onde a gente desacelera. Você já parou? Já fez a experiência de ir na natureza e ficar escutando o cântico dos passarinhos? E o cansaço que não melhora, né? Mesmo com descanso? Tá ali descansando, mas continua agitado? A sensação de estar sempre ligado? Conta aqui pra mim. Escrevam aqui no chat. Qual dessas sensações tem atrapalhado o seu dia a dia? Tem dado sinais para você que está vindo as crises de ansiedade? E aqui vem algo libertador. A crise não é o problema, ela é o aviso de que algo precisa mudar. O problema não é sentir, o problema é passar tempo demais se calando. Sabe, você já não ir resolvendo, você já não ir eliminando isso. Por exemplo, desafios, como eu sempre falo, desafio nós temos todos os dias. Espetacular o canto dos pássaros. Exatamente. Eles acalmam muito a nossa mente. Então o problema não é a ansiedade em si, mas é a vida que está sendo vivida sem espaço para você. Nós temos desafio todos os dias. É aquilo que eu falei, a gente mata um leão por dia, né? Fazendo uma analogia. Mas, e dentre esse leão e o outro, o que nós fazemos pela nossa mente? Para evitar essas crises de ansiedade. Então, tudo depende de como nós lidamos com as situações. Nós temos esses picos, sim. Eu também tenho os meus. Não pensem vocês que eu estou aqui falando e coisa e a minha vida está sempre 100%, né? Não tem problema nenhum. Eu estaria mentindo para vocês. Eu estou aqui também compartilhando a minha experiência de como aprender a lidar com isso, a lidar com essas emoções
e começar a trabalhar a nossa mente nesse sentido, os pensamentos, né? Lidar com os pensamentos. O que nós assistimos? Mais coisas negativas ou assistir mais coisas positivas? O que alimentamos a nossa mente também? Que aqui eu nem falei sobre isso, mas é uma das coisas também que levam à crise de ansiedade. Porque quando você está em crise de ansiedade, você vê, às vezes pode ser uma mureta pequenininha, mas você vê ela imensa para cima de você, porque você foca naquilo. Um pensamento negativo, se você começa a alimentar ele, ele vai te deixando cada vez mais estressado, cada vez mais acelerado, cada vez mais aumentando a adrenalina, porque eu acabei de falar sobre a descarga de adrenalina, e você vai piorando e nisso você entra em pânico. E o que nós temos que fazer? Tesourar isso. Tesourar esse pensamento. E se é algo que você está assistindo, abandona. Começa a assistir algo, colocar uma música que você gosta, uma música que te faz bem, que você lembra de algo bom, ou você mesmo já troca aquele pensamento por algo que você gostaria de estar fazendo, uma viagem. Como você se sentiria? Ou um momento de que você deu muitas gargalhadas, ou que estava com alguém, com amigos, um momento muito feliz na sua vida, que você deu muitas gargalhadas. Nisso, você quebra esse pensamento. Aí não tem mais para onde ir essa adrenalina toda, ela vai acalmando. E a crise de ansiedade vai perdendo a força. Está fazendo sentido? Então começa a observar os seus sentimentos e os seus pensamentos. O que te levou a essas crises? Que daí você vai começar. E também é muito importante, né? Já começar o dia cuidando da mente. Como eu falei, andar pelo meio da natureza já é um ótimo exercício para a nossa mente, porque sai daquela turbulência urbana, né? Você começa a prestar atenção nas coisas mais silenciosas e você esparece isso, muito sentido. Então, você precisa começar a analisar isso. Até que ponto? Vai esperar explodir? As crises de ansiedade tomar conta de você? Para daí você tomar uma providência? Sendo que você pode, todos os dias, um passo, uma ação em prol da sua saúde e bem-estar. Porque, gente, isso é qualidade de vida, é saúde. Porque eu estive nesse lado turbulento, lá atrás. Tanto que eu estava já me tornando uma pessoa hipertensa. Mas eu optei para não tomar remédio. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou vencer isso e vou cuidar mais da minha saúde, cuidar mais da minha mente. E foi onde eu eliminei peso e a minha pressão arterial voltou ao normal. 11/7, 12/8. Mas eu tinha uma tendência, eu poderia ter uma desculpa, meus pais são hipertensos. Então normal eu também ser uma hipertensa e ir para lá, né? Eu estou no caminho dos meus pais. Porque hoje eles estão de idade avançada, né? Quem me dera eu chegar na idade deles hoje. Né? Que eles estão hoje, quem me dera alcançar a idade deles. Mas, então a gente caminha para isso, né? Procura se cuidar da saúde para chegar lá. Não significa que a gente está 100% imune, né? De acontecer algo. Não, ninguém está. Não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã. Mas se hoje eu posso fazer algo para amenizar, né, e me manter mais saudável, por que não? Eu sou menos propensa a problemas, principalmente esses problemas de hipertensão, diabetes, colesterol, né, resfriado, essas coisas. Porque quando a gente se exercita, cuida do emocional, a nossa imunidade também se mantém mais elevada. Então, menos propensão a resfriados, né, alergias, um bando de coisas ali, né, que mais comum. Então, ninguém está imune.
Mas que a gente é menos propenso a problemas, com certeza. Como eu falo, eu estava com 50 anos e eu estava me tornando uma hipertensa. Então, genética, 25 ou 30% é genética, mas 70% é epigenética, ou seja, o nosso estilo de vida. Isso é comprovado, não sou eu que estou falando. É comprovado cientificamente que epigenética é o maior responsável pela nossa qualidade de vida e saúde. Então nós vamos esperar de braços cruzados? Eu não. E estou aqui, eu tenho certeza que você também não quer. Por isso que eu estou aqui, para te informar sobre isso. Então, é possível evitar essas crises de ansiedade. Vamos ter? Sim. Mas momentaneamente, tudo bem. Uma aqui, outra lá. É uma questão de opção. Exatamente. Questão de escolha. Nós escolhemos. Então, você ter, assim, momentâneo, uma crise aqui, outra ali, não vou dizer que eu também, como eu falo, eu tenho as minhas também. Mas eu começo a me questionar. Por quê? Tá bom, você vai ter uma crise? Então tá, eu te dou 20 minutos para isso. 30 minutos, né? Eu falo sempre 30 minutos de faniquito. Eu me permito passar por isso. Mas dá uns 15, 20 minutos, foi embora. Mas e se eu não dou atenção para isso, o que vai acontecer? Onde eu vou parar? Crises, crises, crises. E daqui a pouco vem transtorno do pânico. Pode ser uma depressão. E por aí afora. Um puxa o outro. Então por que não evitar? Se a gente tem meios para evitar isso de forma natural. A natureza está aí para isso. Tantas coisas, né? Até um chá mais calmante, resolve. Um chá caseiro, né? Você acalma. Então, a gente tem as opções, tem as escolhas de viver com mais qualidade de vida. Para quando chegar realmente um problemão, né? A gente já está mais sob controle para resolver, porque quando você já está com crise de ansiedade por coisas cotidianas, quando vir um problema de verdade, é algo que você precisa enfrentar. Aí você já está numa bomba relógio. O pior pode acontecer, né? É onde que vem infarto, AVC e uma série de coisas. Eu não estou exagerando. Isso é muito comum. A pessoa comentar que eu atendo pacientes pós-AVC, pós-infarto. Teve uma crise de estresse, uma crise de ansiedade e infartou. Uma crise de estresse, uma crise de ansiedade e teve AVC. E às vezes a gente pode evitar isso com as nossas escolhas. Mas não é culpa da pessoa. Ela não estava informada disso. Mas a partir do momento que você sabe, é sua responsabilidade mudar isso. É nossa responsabilidade fazer escolhas saudáveis. Está fazendo sentido, gente? Então, se você tem crise de ansiedade, seu corpo não está falhando. Você não perdeu o controle. Você está sentindo porque ficou forte por tempo demais. Não deu aquela atenção necessária nos primeiros sinais. E amanhã, na próxima live, amanhã às 19h07, eu vou falar sobre o que acontece com o corpo durante a crise, para que você pare de ter medo do que sente e comece a criar segurança dentro de você. Então, respira mais uma vez, com carinho, com presença, com cuidado. Você não está sozinho. Estou aqui para te auxiliar nisso. Se você gostou, compartilhe essa live com os amigos, né? E se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no Instagram, me siga, se inscreve lá no YouTube, que
que eu estou sempre postando conteúdo sobre saúde, qualidade de vida. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. E amanhã, às 19h07, eu estarei aqui de volta. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.